Mais uma vez, bom dia aos irmãos. Não é fácil estar aqui. Eu acredito que Deus me deu esse privilégio de estar a pregar, não só aqui, mas em alguns sítios, porque eu sou uma pessoa tímida. E então, aqueles que me conhecem sabem que eu sou assim. E eu acho que Deus normalmente usa as coisas loucas para confundir as sábias, né? E então, eu quando olho na igreja e vejo algumas pessoas tímidas, penso assim, olha, se calhar aquela pessoa, por ser tímida, Deus ainda vai levantá-la, ainda vai usá-la para pregar ou isso. Normalmente Deus troca-nos assim as voltas, não é? Mas gostava só de dizer que o meu desejo aqui hoje é ser usado por Ele, e se a palavra que hoje sair daqui tocar, eu espero que toque no coração de cada um de nós aqui, inclusive é no meu. O facto de estar aqui a falar para os irmãos não quer dizer que eu esteja acima daquilo que eu vou dizer. Aquilo que eu vou dizer é para mim e eu vou ser julgado por esta mesma palavra que eu vou falar. Então, se eu aqui pregar algo, os irmãos praticarem e eu não praticar, eu vou ser julgado por essa palavra porque não a pratiquei, apesar de ter estado aqui a falar sobre ela. O meu desejo é que o Senhor possa usar-me, e eu gostava então também mais uma vez ainda a orar, pedindo a Ele que me possa usar e que a sua palavra possa ser clara hoje. Obrigado, Senhor, por poder estar aqui. Obrigado por poder estar com estes irmãos. Obrigado pelo privilégio que é poder ser usado por Ti, poder expor a Tua palavra, Senhor. Tu sabes que eu de mim mesmo não sou capaz, Senhor, mas com o Teu poder tudo é possível, Senhor. Te agradeço pela Tua palavra, Senhor, e te peço que possas capacitar-me com o Teu Santo Espírito, Senhor, que as Tuas palavras possam sair através de mim, que aquilo que eu disser, Senhor, seja unicamente vindo de Ti, Senhor. Unicamente vindo de Ti, que possas falar ao coração de todos nós aqui presentes nesta manhã. É isso que eu te peço, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, eu hoje gostava de falar, irmãos, sobre o sucesso. É um assunto que muitas vezes se fala nas igrejas. Eu aí há tempos até estive numa igreja que estava a abarrotar de gente e o tema lá era o sucesso. O que se falava. Eu não estou a dizer que fosse da forma correta ou não quero entrar por aí, mas às vezes o facto de falarmos em sucesso, e todos estamos tão desejosos de ter sucesso, que muitas vezes o tema que se fala mais é sucesso. E isso atrai muitas pessoas e faz muitas vezes as igrejas encherem, não só porque as pessoas busquem a Deus, mas muitas vezes estão na igreja porque buscam o sucesso e pensam que Deus é uma forma de nós obtermos esse sucesso. O que é que será que é ser bem-sucedido? Será que é ganhar, por exemplo, o Euromilhões? Eu penso que ganhar o Euromilhões é ser bem-sucedido na área financeira, mas não quer dizer que é ser bem-sucedido na vida. É ser bem-sucedido na área financeira. Muitas vezes nós dizemos a alguém o que interessa é ter saúde. Será que ter saúde é ter sucesso? Se calhar é ter sucesso na área física, digo eu. Na área física, todos nós, quem não gostaria de ter saúde, né? Todos nós desejamos ter saúde. Alguns de nós praticamos desporto porque desejamos estar com saúde. Mas será que isso é verdadeiro sucesso? Será que dinheiro, fama, saúde ou até família, será que é um sucesso que dura para sempre? Todos nós sabemos que não é? E eu com isto estou a tentar criar uma certa separação, separar as águas. Ou seja, é bom ter família, é bom ter dinheiro, ter bens financeiros, é bom ter saúde, mas essas coisas que são sucessos nessas áreas não vão durar para sempre. Nós um dia vamos perdê-las. Um dia nós vamos perder a saúde, a não ser que Jesus venha antes e nós sejamos arrebatados e vamos estar na presença dele. Nós vamos claramente um dia perder a saúde, vamos falecer. Nessa altura perderemos certamente a nossa família, perderemos tudo aquilo que teríamos cá na Terra. Só há uma única coisa, ou uma única pessoa que nós nunca vamos perder. É Deus, é Jesus, é a presença do próprio Deus. Então hoje, ao querer falar sobre sucesso, eu queria primeiro clarificar o que é o verdadeiro sucesso. E o verdadeiro sucesso é a presença de Deus, é o estar com Deus. Porque é isso a única coisa que nunca iremos perder, aconteça o que acontecer. Com isto eu não quero dizer que todas as outras coisas, dinheiro, saúde, família, etc., não sejam também boas. Mas não são o verdadeiro sucesso. O verdadeiro sucesso é Deus. É ter a presença dele. E hoje eu gostava de estudar aqui com os irmãos a vida de uma pessoa que teve tudo para ser bem-sucedido. Tudo para ser bem-sucedido.
Salomão. Sabem quem foi Salomão? Conhecem? Vamos ler sobre ele. Eu vou pedir aos irmãos para nas vossas Bíblias marcarem 3 passagens bíblicas para depois ser mais fácil. E então vamos abrir, portanto, que arranjem 3 marcadorzinhos, ou pelo menos 2 marcadores. Vamos abrir em Deuteronômio 17. Deuteronômio 17. E vamos pôr lá um marcador. Depois vamos abrir em 2 de Samuel. Portanto, a primeira passagem era Deuteronômio, não sei se já todos abriram. Deuteronômio 17. A segunda passagem é 2 de Samuel 7. Aliás, esta passagem de 2 de Samuel 7 é a primeira que nós vamos ler. E vamos marcar também em 1 de Reis 3. Reis 3. Então vamos abrir para ler em 2 de Samuel 7. E vamos ler, portanto, Salomão era filho do rei David. E vamos ler um pouco o que acontece antes de Salomão, antes dele mesmo nascer. Portanto, 2 de Samuel 7, 1 a 5. Então diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que, estando o rei David em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai e diz a meu servo, a Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ias tu casa para a minha habitação? E podíamos continuar a ler, mas vamos saltar para o versículo 12. Deus, entretanto, diz a David por que razão Deus não quer que David construa essa casa, porque David tinha tido muito sangue nas suas mãos, ao longo da sua vida David tinha travado muitas batalhas e tinha derramado muito sangue. Então Deus queria que alguém que não tivesse tido sangue nas suas mãos pudesse construir essa casa. Então no versículo 12, continuando, o profeta diz a David assim: Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua vara, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Eu gostava de salientar aqui quando ele diz: quando teus dias forem completos, no versículo 12, e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti, a tua semente procederá de ti, e estabelecerei o teu reino. E esse será aquele que me construirá uma casa. Irmãos, quando eu li esta passagem, a primeira coisa que eu pensei, isto deve estar referindo a Jesus, que até confirmarei o seu trono para sempre, o seu reino para sempre. Mas na verdade está-se referindo a Salomão, porque até diz que se ele vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens. E claramente o profeta estava-se a referir que aquele iria construir um templo. Esse tal templo que David estava com desejo de construir, esse descendente, essa semente de David, iria construí-lo. Então o que eu gostava de salientar aqui em relação a Salomão é, mesmo antes de nascer, Deus tinha um bom propósito
para a vida de Salomão. Salomão iria ser aquele que iria construir o templo para Deus, que iria substituir aquele tabernáculo que havia na altura, que era uma tenda. Então Deus já tinha bons projetos, bom propósito para a vida de Salomão. Mas continuando, 1 de Reis 3. Portanto, o que vamos ler agora é quando Salomão começou a reinar. 1 de Reis 3, versículo 3 até ao 15. Prestem atenção ao coração de Salomão. Portanto, 1 de Reis 3, 3 a 15. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E o rei foi a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. 1000 holocaustos, irmãos. Antes de continuar a ler, eu fiquei parvo. 1000 holocaustos. Não sei se foram 1000 de uma só vez, ou se foi ao longo de toda a sua vida que foram 1000. Mas seja ao longo da sua vida, ou seja, naquela vez, foram muitos holocaustos, irmãos. Isto para mim tocou-me e mostra-me um pouco a reverência que Salomão tinha por Deus. E dizer aqui que Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Mas continuando, versículo 5. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda agora menino, pequeno, nem sei como sair nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. E também até ao que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Irmãos, eu gostava de salientar aqui no versículo 5, na parte final. Eu vou ler até o 5 todo. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. Pede o que quiseres que te dê. Se Deus dissesse isto a cada um de nós, se Deus me dissesse isto a mim, se Deus dissesse isto ao irmão que aí está, não é? Qual seria, o que é que nós pediríamos? Eu falo por mim. Eu não sei se o meu pedido iria ser por sabedoria, para julgar o povo de Deus ou para ser usado na obra de Deus. Se calhar ia pedir riquezas ou outra coisa, não é? Isto é para cada um de nós pensar. O que pediria eu a Deus se Deus me dissesse: pede o que quiseres que te dê, que eu te darei? O que escolheríamos nós? O que é que pedimos nós a Deus quando oramos? Quando estamos sós com Deus em oração? Será que nós pedimos só coisas para nós? Ou será que pedimos coisas para o reino de Deus, para o seu povo? Irmãos, o que Salomão pediu foi muito interessante e agradou o coração de Deus, porque Salomão pediu algo que não era para ele,
era para o povo. Ele pediu sabedoria para julgar o povo, porque ele sentia-se incapaz de o fazer. É interessante, irmãos, há um versículo em Mateus 6,33, penso que todos nós conhecemos de cor, que diz: mas buscai primeiro e a sua justiça. Exatamente. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. É interessante que esse versículo em Mateus 6,33 foi só escrito depois de Jesus vir, muito depois de Salomão. Mas a verdade é que o facto desse versículo ainda não estar escrito na Bíblia nesta altura em que Salomão viveu é uma verdade bíblica. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas nos são acrescentadas. E foi o que aconteceu com Salomão precisamente. Vejam só o que Deus diz. Disse-lhe Deus, no versículo 11, porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também até o que não pediste, te dei. Até o que não pediste, te dei. Riquezas, como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Então Salomão, naquele pedido que fez a Deus, buscou primeiro o reino de Deus. Ele buscou primeiro, ele estava preocupado com o povo de Deus, em poder guiar aquele povo de Deus no caminho certo. E Deus abençoou Salomão, dando-lhe todas as outras coisas, irmãos. A palavra de Deus é verdadeira. Então, eu volto a colocar esta questão para mim e para cada um de nós. Que pedimos nós a Deus em nossas orações? Será que nos voltamos para nós? E eu falo por mim. Muitas vezes eu dou comigo a pedir e é para mim. E quando nós devemos pedir mais, é pelo reino de Deus, pelas coisas que estão relacionadas com o reino de Deus. Mais para a frente, irmãos, se forem para 1 de Reis 6, não vamos ler, Salomão constrói esse templo. Se olharem em 1 de Reis 6, logo no início, diz ali no título, Salomão edifica o templo. Constrói o templo para o Senhor. Se quiserem, depois em casa, leiam, é muito interessante. E no capítulo 8... mais para a frente ainda, dedicação do templo. Salomão, depois de acabar aquele templo, dedicou o templo ao Senhor, adorou ao Senhor. E é muito interessante ler toda esta parte, toda esta narrativa de como Salomão fez a construção e depois a dedicação do templo. Tudo isto para que nós pensemos, o que é que achamos nós do coração de Salomão? Para mim, eu falo por mim, achava que Salomão tinha um coração diante de Deus puro. Um coração, eu digo-vos, irmãos, eu por mim, eu não acredito que o meu coração seja tão bom como o coração que Salomão tinha. E se calhar cada um de nós pode se analisar diante de Deus. Será que nós teríamos um coração tão voltado para Deus como Salomão tinha? Não. Eu digo que não, por mim, falo por mim. Salomão tinha um grande coração, estava mesmo virado para Deus. Mas agora eu gostava que prestássemos atenção a algo que Deus diz a Salomão. Se voltarmos atrás, a 1 de Reis 3, 14, depois de Deus dizer a Salomão, até o que não pediste te darei, e Deus te dito que o ia abençoar, vejam o que Deus diz a Salomão. E isto é muito importante, irmãos. 1 de Reis 3, 14. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, também prolongarei os teus dias. Está aqui uma condição, irmãos. Se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, também prolongarei os teus dias. Mas mais, irmãos, fomos mais para a frente, em 1 de Reis 6, 11... Vejam o que Deus diz novamente a Salomão durante a construção do templo. Então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo, quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai.
Irmãos, segunda vez que Deus diz guarda. 1 de Reis 2, 3. David antes de morrer. Normalmente uma pessoa antes de morrer, ou um pai antes de morrer, que tem hipótese de estar com o seu filho e de lhe dar conselhos, normalmente aquilo que ele diz ao seu filho é aquilo que ele pensa ser o mais importante. Vejam o que David disse a Salomão pouco antes de morrer. 1 de Reis 2, 3. E ele diz, e quê? Guarda. Guarda a observância do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízes e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes, para que tenhas sucesso em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Irmãos, não vamos ler mais, mas em 1 de Reis 9, se forem ao versículo 4 e 5, está lá novamente a mesma situação. Guarda. Então o que é que Deus queria dizer a Salomão com isto, irmãos? O facto de Salomão ser o homem mais sábio sobre a face da terra, não era condição para ele ter sucesso. O sucesso estava noutra coisa. Numa só palavra era guardar. O sucesso de Salomão estava em guardar a palavra de Deus. E isto é para mim e para cada um de nós. O sermos sábios, o termos sabedoria, termos seja o que for, não é suficiente para ter sucesso. O sucesso está em guardar. O próprio Deus disse isso a Salomão. E agora, eu gostava até de salientar aqui algo. Nós conhecemos muitas promessas bíblicas. Romanos 8, 28. Todas as coisas para o bem daqueles que têm uma condição, não tem? Normalmente nós falamos nestes versículos, mas não, eu falo para mim, muitas vezes não penso na condição. Mas muitas das promessas de Deus são condicionais. Salmo 1, que diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E depois diz, antes que tem o seu prazer na lei do Senhor. Também tem uma condição. E depois diz, tudo o que fizer prosperará. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria. Mas tem lá uma condição, irmãos. E muitas promessas de Deus na Bíblia têm condições. Isto é para eu pensar e para nós pensarmos. E aqui em Salomão, Deus disse que ia lhe dar riquezas, que ia dar glória, que ele ia ser o homem mais sábio, mas Deus também lhe deu uma condição. E a condição foi guarda, guarda. Então, numa só palavra é guardar, guarda. E esta palavra é bem verdadeira, irmãos. Agora vamos ver o que é que Salomão fez. E vamos a 1 de Reis 10, 28. E metam o dedo em 1 de Reis 10, 28, porque antes de lermos essa passagem, vamos ler uma que eu tinha pedido aos irmãos para marcarem, que é Deuteronômio 17. Lá o dedo em 1 de Reis 10, 28. Deuteronômio era a lei de Deus. Vamos ver o que Deus diz na sua lei. Deuteronômio 17, 14 a 20. Quem já abriu, está aí um título logo, não está? Que diz a eleição e os deveres de um rei. E Salomão era rei, não é? Então, se ele devia de guardar a lei do Senhor, esta parte era principalmente também para Salomão. Então vamos ler o versículo 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuires, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como têm todas as nações que estão em redor de mim. Porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás um rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti. Irmãos, quando diz estranho, era alguém que não fosse do povo de Israel. Que não seja de teus irmãos. Versículo 16. Porém, primeira regra, irmãos, para os reis. Não multiplicará para si cavalos,
nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos tem dito, o quê? Nunca mais voltareis por este caminho. Irmãos, o Egito até simbolizava de certa forma o mundo, o pecado. Era muita idolatria naquela terra. E o povo de Israel tinha lá estado cativo cerca de 400 anos. E Deus diz, não voltareis mais para o Egito. E o Egito era famoso por ter bons cavalos, boas cavalariças. Então, Deus, primeira regra para os reis, não voltar ao Egito para negociar cavalos. Sinceramente, irmãos, mesmo assim, não sei, cavalos, o que é que isto tem assim de mal? Mas vamos continuar. 17. Poder militar, exato. Mas estou a dizer que não percebo porque é que Deus os impedia de irem lá comprar cavalos. Mas Deus dizia isso na sua palavra, não dizia? Dizia. Versículo 17. Tampouco para si multiplicará o quê? Mulheres. Para que o seu coração se não desvie. Nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Outra coisa. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um translado desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas. E o terá consigo, e nele lerá, de quando em quanto tempo? Todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para, a tal palavra, guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Então a primeira coisa que um rei devia de fazer era o quê? Quando se tornava rei em Israel, segundo a palavra de Deus, o que é que ele tinha que fazer? Tinha que fazer um translado daquela lei. O que é que queria dizer? Tinha que fazer uma cópia desta lei, colocar lá diante dele e ler todos os dias. Todos os dias. E depois, o que é que essa lei dizia? Entre outras coisas, dizia que não devia fazer negócio com o Egito de negociar cavalos, não devia de ter muitas mulheres e nem muita prata, nem muito ouro. Parecem coisas simples. Agora vamos ver o que é que Salomão fez. 1 de Reis 10, 28. Até vamos ler antes, o versículo 26. 1 de Reis 10, 26. Para termos a certeza absoluta que estamos a falar de Salomão. Então diz assim: também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros. E os levou às cidades dos carros, e outros ficaram junto ao rei em Jerusalém. Até aqui, irmãos, não vejo nada de mal. Versículo 27. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras. Prata como pedras. O que é que isto quer dizer? Que era pouca ou que era muita? Aqui há uma coisa errada. Se voltarmos lá atrás, ao Deuteronômio, não é? Dizia que não devia ajuntar muitas riquezas. Prata como pedras e cedros em abundância, como figueiras bravas, que estão nas planícies. Versículo 28. E tiravam cavalos de onde? Do Egito, por 600 ciclos de prata, e o cavalo por 150. Assim por meio deles os tiravam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Irmãos, que havia de mal só em comprar uns cavalinhos? Era só Ele não estava a adorar nenhum deuses estranhos, não estava... Qual era o mal em ir fazer apenas negócio com o Egito, comprar cavalos? Ele não estava a adorar nenhum deuses estranhos, não se ia prostrar diante deles, não estava a fazer nada de mal. Qual era o errado? Qual era o mal nisso? Eu pergunto, qual era o mal disso?
O mal é que estava escrito na palavra de Deus, não vás. Salomão até podia não perceber porque é que não devia de ir. Ele até podia não perceber porquê. Mas ele não devia de ir simplesmente porque estava escrito na lei. Não vás. E isto é para nós também, irmãos. Eu não estou aqui a querer julgar Salomão longe de mim. Isto é para nós. Porque muitas vezes nós não entendemos certas coisas que a Bíblia diz para não fazermos e fazemos. Porque, sei lá, achamos que não... Porque é que a Bíblia diz isto? Não faz nenhum sentido. Se calhar Salomão pensava a mesma coisa. Eram só cavalos. Mas sabem, irmãos, pequenos pecados, pequenos erros na nossa vida conduzem a grandes erros. Mas vamos continuar. 1 de Reis 11, 1 a 13. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. É interessante, irmãos, que aqui diz que no versículo 1 diz que o rei Salomão amou. Não diz só que teve muitas mulheres, diz que amou. E se os irmãos forem lá a 1 de Reis 3, onde nós estávamos a ler há bocado, em 1 de Reis 3, quando Salomão iniciou o seu reinado, pouco antes de Deus ter dito a Salomão, pede o que quiseres que te darei, diz aqui em 1 de Reis 3, diz assim, e Salomão amava ao Senhor. E é interessante que no capítulo 11 já diz, e o rei Salomão amou muitas mulheres. Muitas mulheres. É óbvio que o homem deve amar a sua esposa, é lógico. Mas aqui o amor muitas mulheres fez-me pensar até que ponto aquele amor que dizia que Salomão amava ao Senhor já não se podia estar a diluir no amar muitas mulheres. Para não falar, se lermos outra vez em Deuteronômio 17, como estávamos a ler há pouco, não precisam de abrir. Deuteronômio 17 diz, tão pouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie. E Salomão foi exatamente isso que fez. Multiplicou mulheres para si. Vejamos o que aconteceu. Portanto, o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, além disso, além da filha de Faraó. Portanto, estou a ler o capítulo 11, versículo 1. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidónias e Ateias. Irmãos, além de ter tido muitas mulheres, eram mulheres que não pertenciam ao povo de Deus. E Deus tinha dito claramente que os do seu povo não se deviam de casar com pessoas de outros povos. Versículo 2. Portanto, diz essas mulheres, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguires os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E eu gostava só de fazer aqui um parênteses para os jovens. Eu ainda me considero mais ou menos jovem. E muitas vezes a gente olha para aquelas passagens bíblicas que fala sobre o jugo desigual, não é? Não vos ajunteis a um jugo desigual com os infiéis. E eu pessoalmente já me tenho parado e algumas vezes já tenho ouvido pessoas dizerem mas aquilo do jugo desigual se calhar não se refere bem ao casamento. Se calhar refere-se a outra coisa. E eu gostava de dizer, irmãos, aquela passagem do jugo desigual que está no Novo Testamento não é nenhuma novidade. Porque já no Antigo Testamento Deus dizia isso. Aqueles que eram do povo de Deus não deviam casar-se com mulheres, ou as mulheres não deviam se casar com homens que não eram do povo de Deus. Então já era uma verdade bíblica que não é novidade. Quando ali foi escrito, nos Evangelhos, foi apenas um relembrar, foi um chamar a atenção. Não vos ajunteis a um jugo desigual com os infiéis. Porquê? Porque isto é o que está na lei de Deus já de antes. Portanto, refere-se ao casamento. Não só, mas também ao casamento. E eu estou a dizer isto para mim. É muito importante também. Vejamos, continuando. Versículo 3. Tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidónios, em seguimento de Milcom,
a abominação dos amonitas, e fez Salomão o que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Irmãos, este Moloque é falado muitas vezes na Bíblia. E os sacrifícios a este Moloque, segundo o que várias passagens falam, incluíam sacrifício de crianças, em que matavam as crianças nessa estátua. Supostamente era um ídolo de bronze, ou não sei, onde as crianças eram queimadas lá. Eu não sei se Salomão chegou a sacrificar seus filhos lá, não sei. Mas o sacrifício, a adoração ao Moloque muitas vezes implicava isso. Provavelmente, estou a dizer provavelmente, Salomão chegou a esse ponto de sacrificar filhos a Moloque. Como é que é possível alguém que tinha um coração tão puro para com Deus, tão bom, ao ponto de Deus dizer, porque escolheste isto, eu te darei tudo, chegar a este ponto, irmãos? Como é possível? A resposta é guardar. Ele não guardou a palavra de Deus, não guardou os mandamentos de Deus. Versículo 8. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses. Porém, não guardou. Não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho por amor do meu servo Davi e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Irmãos, Salomão começou bem, muito bem, mas acabou mal. Acabou mal. Porquê? Porque não guardou. E era isso só que eu queria hoje deixar aqui. Esta palavra é para todos nós, inclusive é para mim. Guardar a palavra de Deus, aquilo que diz, estudar a palavra de Deus. Sabem, irmãos, muitas vezes Deus nos abençoa, Deus nos dá bênçãos na nossa vida. E essas bênçãos, em lugar de nos fazerem aproximar dele e estar mais gratos, nos fazem desviar dele. No caso de Salomão, todas aquelas bênçãos, ele não soube gerir aquilo e contribuíram para que ele se desviasse o seu coração do Senhor. E quantas vezes isso não acontece connosco? Algo que nós desejamos muito e Deus nos dá. E nós, quando temos isso, agarramos já aquela coisa, ou seja lá o que for, e isso nos faz desviar de Deus. Sei lá, até pode ser, vou dar exemplos só, pode ser, por exemplo, um casamento. Se calhar nós desejamos muito casar um dia, e um dia Deus coloca essa pessoa na nossa vida, até pode ser uma pessoa crente, uma pessoa certa, mas nós, quando temos aquilo que nos desejamos, agarramos-nos àquela pessoa e deixamos Deus para trás. Pode ser uma casa, desejamos tanto ter uma casa, um dia Deus providencia a oportunidade de ter uma casa e nós, na sede de pagar a casa ou de, sei lá, deixamos o Senhor para trás, deixamos de servir a Deus, pomos Deus para segundo plano. Um emprego, estamos desempregados, pedimos para orar, buscamos tanto ao Senhor por um emprego e um dia o Senhor providencia esse emprego e quando arranjamos esse emprego, deixamos Deus de lado, deixamos o serviço a Deus. Isto é para nós pensarmos, irmãos. Muitas vezes Deus dá-nos bênçãos e essas bênçãos, em lugar de nos fazerem estar gratos a Ele, acabam por contribuir para que nós afastemos de Dele. O segredo, irmãos, o segredo do sucesso é guarda os mandamentos, guarda a palavra de Deus. David, pai de Salomão, disse, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Está em Salmo 111. Salomão temeu muito ao Senhor no início, mas parece que essa fama que Deus lhe deu o fez arrefecer. No entanto, em Eclesiastes 12:3, Salomão disse assim, de tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Então o próprio Salomão, em Eclesiastes, ele diz o segredo do sucesso. Guarda, teme e guarda os seus mandamentos. Mas parece que Salomão acabou por não conseguir cumprir isso.
David disse em Salmo 119: a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Irmãos, como é que está o nosso estudo da palavra? Como é que está o meu estudo da palavra de Deus? Tiramos nós diariamente tempo para ler, para meditar, para saber o que o Senhor aqui nos diz? Será que nós nos debruçamos em casa? Será que meditamos, levamos o dia meditando nessa palavra? Será que nós obedecemos a esta palavra, mesmo quando não entendemos porque é que ela diz aquilo, mas porque diz, farei assim. Irmãos, isto é para nós pensarmos. Em Josué 1:8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. E em Deuteronômio 6, eu gostava que abríssemos para concluir, Deuteronômio 6. Deus 6:6. Vejam só o que diz aqui a palavra de Deus. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque, Jacó, que daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificaste. Mas gostava de salientar esta parte, e assentado, e levantando-te, e deitando-te, e porás na testa. O que é que Deus quer dizer com isto? Que nós possamos estar sempre meditando na palavra de Deus, sempre estudando, sempre buscando conhecê-la melhor. É isto o segredo do sucesso, irmãos. Guarda. Este segredo é para mim. Por isso é que eu disse aqui no início, eu não estou acima desta palavra, irmãos. Se eu falo isto aqui, mas se eu não cumprir, se eu não guardar a palavra, eu também não vou ter sucesso verdadeiro na minha vida. Então o meu desejo para mim e para cada um de nós, irmãos, é que nós possamos tirar diariamente tempo para meditar na palavra de Deus, para guardar, porque isso é o segredo do sucesso. Salomão foi o homem mais sábio que houve sobre a terra, e a sabedoria não serviu de nada porque não teve o guardar. Eu com isto não estou a dizer que o fim de Salomão foi mau, quem sabe ele se arrependeu do que fez, não sei, não é por aí que eu quero entrar, irmãos. O que eu quero entrar é que realmente Salomão não seguiu o segredo do sucesso, e o segredo é guardar a palavra de Deus. E eu acredito que a vida de Salomão é um exemplo para cada um de nós. Não basta ter só um coração bom, não basta. O que é importante, acima de tudo, guardar a palavra. É isso que eu queria deixar, irmãos. Acima de tudo, se nos esquecermos de tudo o que ouvimos aqui hoje, possamos lembrar-nos guardar a palavra. É isso o meu desejo para mim.